Olá, aqui é Murilo de Aragão com o programa Elite Parlamentar, desta feita com o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Bem-vindo, senador. Conversa aqui flui naturalmente. Eu queria Perfeito. que o senhor contasse a sua experiência, como o senhor chega ao Senado numa posição de tanto destaque. Me conte a sua trajetória, prefeito, deputado estadual, vereador, enfim, como foi essa trajetória até aqui? Murilo, primeiro, mais uma vez, reforçar o privilégio de poder estar conversando contigo, um canal de extrema credibilidade, que você muito bem lidera. Dizer que eu costumo falar para quem vem até a mim que o mandato de vereador, ele é a pós-graduação da política. É impressionante como que ali, na Câmara Municipal, você consegue se inteirar de todos os princípios que depois na Assembleia Legislativa, quando eu virei deputado, eu vi que eram iguais, e depois na questão do Congresso Nacional, no Senado da República, eles também replicaram. De tal sorte que quem passou por uma Câmara Municipal atravessando um mandato, e eu fiquei lá 12 anos, você pode ter certeza que esse cara está preparado e talhado para qualquer degrau da política. Eu saí da Câmara Municipal de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, eu sou médico, especialista em urologia, e virei deputado estadual, até para poder comprovar para o prefeito, na época, que estava com uma popularidade de 90% de ótimo e bom, se eu ia ter um bom desempenho na capital para ser o sucessor dele. Eu acabei sendo o deputado estadual mais votado do estado, numa proporção da seguinte forma: eu fiz 85% dos votos na capital e o restante no interior. Então, ali chancelou o meu carimbo para poder me habilitar a suceder o então prefeito na época, André Putinelli, que acabou virando governador, na Prefeitura de Campo Grande. Uma experiência também muito exitosa, fazendo com que o lado do executivo fosse também por mim exercitado e praticado. E aí, às vezes, me perguntam, o que te deixou mais assim realizado? Tanto um quanto o outro, quando você faz bem feito e você recebe uma inspiração, e ela sempre vem de Deus, você se realiza. Então, eu tenho algumas passagens. Eu posso contar? Pode sim, mas vamos criar uma dinâmica aqui, mas pode contar, claro. Então tá, por exemplo, eu era vereador e, na condição de médico, eu recebi uma solicitação para fazer um parecer na ala de pediatria da Santa Casa. A criança estava com um problema no rim. Aí eu fui lá, eram umas 10 horas da manhã. Cheguei lá, eu vi algumas crianças amarradas no bercinho, com aquelas ataduras crepom. Eu falei para a enfermeira, mas o que está acontecendo aqui? Está parecendo um coral de choro. Não, é que aqui é a enfermaria do SUS. A mãe não pode acompanhar o filho. Ela teve que sair no horário de visita. Eu falei, mas isso está errado. Aí eu pensei, mas eu sou vereador, eu vou fazer uma lei. E fiz uma lei que assegura ao menor o acompanhamento da mãe ou responsável legal na internação pelo SUS. Virou uma lei nacional. Como que eu não vou me realizar com um negócio desse? É verdade. Aí, na condição de prefeito, fizemos várias ações também importantes. Disputei a eleição de governador, foi a única que eu perdi, mas foi a que eu mais aprendi. E depois, dali 2 anos que eu perdi essa, eu disputei a de Senado e fui eleito em primeiro lugar. Muito bem, uma bela história. Senador, como o senhor vê o momento político atual? Nós temos aí uma espécie de conflito institucional que vem se avolumando nas últimas décadas. É difícil dizer que essas disputas entre poderes elas não estejam presentes no cenário brasileiro já há algum tempo. Como o senhor vê esse momento político e desse relacionamento entre as instituições? Bom, primeiro que você fala do momento político, você te remete à polarização. Eu imagino que essa situação
ela é boa só para os dois extremos. Eu até costumo assim pensar comigo mesmo, será que eles conversam entre eles? Porque está sendo bom para os dois. Enquanto o Lula e o Bolsonaro estão na onda da polarização, não se fala em outra coisa, a bolha fica forte, você não consegue furar ela. Eu venho de uma geração que sempre primou pela entrega, pelo resultado. Quando eu entrei na prefeitura, o prefeito que saiu tinha feito 860 obras. Mas não é meio fio pintado, era obra a obra. Aí eu falei, eu tenho que superar esse cara. E eu fiz 1044. Então eu sou dessa geração de onde tem um problema para resolver, eu estou dentro para resolver e para entregar. Eu procuro sempre não ficar nos extremos, o que muitas das vezes me prejudica, e eu enxergo esse cenário atual assim, com um pouco de desalento, porque eu entendo que se você tivesse esse perfil, com certeza você ia fazer muito mais, porque você se supera. A questão institucional, ela é algo que precisa ser respeitada, não só na fala, mas na prática das ações. Não dá para você ficar com o projeto discutindo na Câmara, depois vai para o Senado, por anos, e daí a hora que o presidente sanciona aquilo que foi discutido, numa canetada, um ministro vem e derruba tudo que você trabalhou. Então, precisa ter, ao pé da letra, o respeito a um artigo da Constituição que diz que há que se ter independência, vírgula, porém harmonia entre os poderes. E, infelizmente, a gente não vê isso. Senador, o senhor remete a uma questão da judicialização da política. Boa parte dela ocorre por provocação do próprio mundo político. Por exemplo, entre 2014 e 2024, ocorreram 800 ações questionando leis aprovadas no Congresso, normalmente pelas minorias derrotadas, mas o fato é que essa judicialização da política termina dragando o Supremo Tribunal Federal para uma posição quase que de terceira Câmara Legislativa. Como o senhor vê uma solução para isso? Uma reforma do judiciário, uma reforma na própria capacidade de propor ações ao Supremo, como desenrolar esse nó? O senhor é médico, qual é o seu diagnóstico e qual é a sua receita? Muito bem. Primeiro que eu vejo isso assim com uma certa tristeza, porque a partir do momento em que é instado a se pronunciar, quando alguém entra com uma ação questionando alguma coisa, o Supremo tem que fazer. Às vezes a gente vê lá no Senado o cara reclamar da decisão de A, B ou C lá, eu olho para o sujeito e falo, mas vem cá, amigo, o cara está lá para emitir um juízo. Se você não concorda com o juízo que ele emitiu, você recorre daquilo que ele fez. Tenta buscar uma turma, buscar alguma outra condição, porque ele está lá justamente para isso. Porém, eu volto a insistir, talvez porque eu milito muito na área da diplomacia, isso acabou entrando no meu mandato de uma forma casual também. Então, vamos tratar desse tema. Vamos. E o exercício do diálogo precisa ser mais praticado. Sabe quantas vezes que eu me reuni com algum ministro para a gente conversar num jantar, para falar como é que estão os trabalhos? Nenhuma. Mas uma vez o ministro do TST, nordestino, Emanuel, me chamou lá e falou o seguinte, hoje tem um almoço para você. Eu falei, por quê? Não, nós queremos te homenagear pela sua atuação no Senado. E aquilo me deixou tão lisonjeado que, a partir daquele momento, só dele ter trocado algumas opiniões comigo, eu passei a defender o TST nas ações que tinham dentro do Congresso. Então, falta isso. Nós temos uma residência oficial do Senado que precisa ser mais utilizada. E são conversas republicanas, institucionais, de um poder falar para com o outro na mesma altura, dizendo as angústias, o que se passa,
E muitas das vezes, em isso sendo praticado, você pode ter certeza que isso vai diminuir. Então, eu vejo que a gente precisa exercitar mais a diplomacia. Bom, já entrando na diplomacia, o Brasil tem o privilégio ou a maldição de criar 90%, 95% dos seus problemas, né? O Brasil não tem uma situação de estar localizado numa área de conflito, não tem vizinhos agressivos, né, que queiram invadir ou praticar atos de sabotagem no país. Então, a geopolítica sempre foi um tema muito distante, né, muito fora. Só que o mundo mudou. Como se vê o papel do Brasil nessa nova quadra mundial, onde, pós-pandemia, onde temos a guerra da Ucrânia, temos o presidente Trump, guerra tarifária, guerra agora no Golfo, como se vê o papel do Brasil nesse contexto e quais as consequências desse contexto para o Brasil? Remetendo para a medicina, que eu sempre gosto de comparar, Murilo, o teu DNA com certeza tem um viés jurídico e de comunicação. Acertei? Sim, e de ciência política também. Então, sim. Pronto. O DNA do Brasil é pacífico. Sim, é verdade. Não adianta você querer colocar o Brasil para guerrear com alguém que não sabe nem como começar a fazer isso. Então, o que, na minha avaliação, cada vez mais o Brasil tem que se estabelecer nisso? É entrar em situações de conflito e procurar mediar a pacificação. Porque esse é o mister que o Brasil sempre soube fazer. Desde os diplomatas, relembrando aqui o Barão de Rio Branco, que é o patrono maior da diplomacia. Então, os organismos internacionais, na minha avaliação, têm pecado muito, porque você não vê, diante de uma potência mais forte em detrimento de outros países, uma intervenção para valer e que venha a causar uma resposta diante daquilo que ela fez de ação. Então, na minha avaliação, o Brasil tem que sempre procurar buscar esse espaço de intermediar, de conciliar, de pacificar. Porque se ele for tomar posição de alguma coisa, ele não vai saber se estabelecer. Entendi. Agora, outra questão. Agora acabamos de assinar o acordo União Europeia-Mercosul. Como o senhor vê, o processo foi longo? Foi. Olha, Murilo, é bem observado essa palavra final na sua pergunta. Foi longo. Já é a segunda vez que eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores. Primeiro 2 anos do meu mandato eu fui presidente, em 2019 e 2020. Aí veio a história desse acordo. Até a senadora Tereza Cristina era ministra. E ela foi lá para negociar parte da agricultura. E a gente sempre, quando está nesse cargo, tem a assessoria de embaixadores. E eu perguntei para o embaixador que estava me assessorando, vem cá, quanto tempo leva Brasil e Paraguai, vamos ver, 2 países vizinhos que falam até a mesma língua, para fazer um acordo? Ele falou, de 4 a 5 anos. Aí você vê 2 blocos de países, o Mercosul com 4 e a União Europeia com 26. Então, esse tempo longo ele é aceitável, porque não é fácil você botar todo mundo numa mesa com pontos específicos de cada situação, mas, finalmente, em meados de março, a gente conseguiu aprovar e promulgar no Congresso Nacional o tão falado Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, que vai ser muito bom para 2 pilares, da indústria e do agro. Senador, um ponto importante nessa história. O Mercosul sempre, de alguma maneira, claudicou, né? Ele nunca se consolidou inteiramente. Claro que a maior conquista, na minha opinião, do Mercosul foi pacificar um pouco as relações dos 4 países principais, né? Lembrando que nos anos 80 ainda remanescia uma certa disputa com a Argentina, que o presidente Sarney, então, junto com Raul Alfonsín, fizeram um acordo nuclear que eliminou uma área de grande desconfiança que existia entre os 2 países. Como o senhor vê o Mercosul, o próprio Mercosul? Claro que
o acordo com a União Europeia é muito importante, mas a relação intra-países do Mercosul, como o senhor vê o futuro disso? Inclusive, o próprio parlamento do Mercosul, que, na minha opinião, precisa ser reforçado com a eleição de representantes, não com a indicação de representantes. Mas você Como sabe que tem determinados países, se não me falha a memória, a Argentina e Uruguai, eles têm candidatos ao parlamento do Palasul, do Mercosul. Não é igual aqui no Brasil, que você tem um perfil de ir para a Comissão de Relações Exteriores e aí o presidente do Senado, acatando a indicação do líder, te indica para o Palasul. Eu milito no Palasul desde 2019, já vão para 8 anos que eu estou lá. E eu penso o seguinte, essa relação, ela tem altos e baixos. Tem momentos que ela está tensa, que realmente tem discussões, principalmente de viés ideológico, de pessoas que representam um determinado país de querer voltar ao passado. Por exemplo, eu tinha um deputado lá do Paraguai que só falava de reparação da guerra do Brasil com o Paraguai. Eu cheguei até a falar para ele, cara, vai se benzer, você tem um problema espiritual nesse negócio, não é possível, isso já passou há tanto tempo. Não, porque tem que reparar, que não sei o quê. Agora, já teve muito pior. Eu digo para você, agora, quando todo mundo aprovou e promulgou o acordo, o Paraguai recentemente foi o último depois do Brasil. Os 4 já fizeram. Demonstra uma unidade, mesmo tendo alternância ideológica de poder. Eu noto que o Uruguai tem uma democracia extremamente consolidada. Eu me lembro que eu estava num domingo lá e teve uma eleição. E eu estava num hotel que de frente era de um candidato da cor azul, vamos dizer. E ganhou o cara da cor vermelha. No dia seguinte, eu vi o pessoal da cor azul atravessar a rua e do lado de lá tinha o comitê da cor vermelha, foram lá cumprimentar os caras. Para você ver o nível de maturidade. Eu até levei um susto, falei, vai dar briga aqui, vamos atravessar a rua, porque vai... Não, todo parabéns, vencedores. Então já teve muito mais sensível. Inclusive, eu cobrava muito isso da nossa parte. Gente, o ambiente está sintonizado com a questão do Mercosul, União Europeia. Porque já teve momento que o Paraguai foi contra esse acordo, que a Argentina, por causa da ligação do Milei com o Trump, começou a fazer um rosto esquisito. Então, se isso fosse em tempos que isso estava agudo, com certeza ia ter algum problema nessa concepção. Mas isso foi superado, e lá no meu estado tem um traçado rodoviário, chama Rota Bioceânica, que liga os 2 oceanos, o Atlântico com o Pacífico, para poder atingir o continente asiático mais curta distância, com menos quilômetros marítimos. E esse traçado passa pelo Paraguai, pela Argentina e chega no Chile, nos portos lá do Chile. À exceção do Chile, a Argentina e o Paraguai, em nenhum momento tiveram nenhum problema conosco em relação à questão da obra, ter que puxar a estrada mais para lá, acelerar mais para cá, sempre numa harmonia. E, diante desse quadro, só o Paraguai que não teve alternância ideológica de poder. O Brasil teve, na época do Bolsonaro era de um jeito, no Lula é do mesmo. A Argentina teve, na época da direita era de um jeito, agora da esquerda era de um jeito, agora da direita é da mesma coisa. Então, eu penso que enxergaram que a união dos países do Mercosul é muito importante para todo mundo. E isso está sendo fomentado cada vez mais. E essa observação que você falou é algo muito interessante, porque a gente que é indicado, uma vez ou outra você vai nas reuniões, mas o cara que é eleito, ele não falta. Ele debate, ele vai para cima, ele faz proposta. Então, quem sabe essa é uma semente que a gente poderá plantar aqui para, num futuro, possa ser dessa forma também, porque é muito mais pragmática positivamente. Senador, outro tema da diplomacia do mundo global. Eu tenho a tese, vamos dizer, ou a opinião de que o Brasil é um país altamente globalizado, mas pobremente internacionalizado.
O que é isso? Significa que poucos brasileiros viajam para o exterior e poucos estrangeiros vêm ao Brasil. O Brasil é um país isolado, longe das rotas do turismo. A França tem 80 milhões de turistas, o Brasil vai chegar esse ano a 10 milhões, talvez o mesmo número da República Dominicana, por exemplo. Então, como o Brasil vai se tornar um país verdadeiramente internacional? Como é que esse processo vai ocorrer? Olha, eu vou falar um negócio para você, Murilo, que eu ouvi. Eu penso que deve ser verdade, porque eu já falei isso em outros lugares e ninguém veio me contestar. Diz que Buenos Aires, só Buenos Aires, a capital da Argentina, tem mais turista por ano do que o Brasil todo. É possível. Então, como essa tese que você desenvolveu aí no seu raciocínio, ela é verdadeira. E aí, numa das ocasiões que eu fui convidado pela Apex a participar do enfrentamento que a gente teve que fazer para tentar aparar arestas dos parlamentares europeus, nós fomos para Varsóvia, nós fomos para Bruxelas e fomos para Paris e para Lisboa. E a gente foi debater com eles para falar, ó, não é isso que vocês estão pensando, vamos lá visitar o Brasil. A gente vende mal o Brasil. Isso foi constatado. O próprio presidente da Apex, o ex-senador Jorge Viana, falou: a gente precisa de uma política de narrativa para vender melhor o nosso país. Porque essas delegações mesmo que a gente contactou, 3 delas vieram para conhecer o Brasil. Saíram com outra impressão daquilo que eles tinham de lá. Então, é uma política de Estado que precisa priorizar a indústria que não polui, que é a indústria do turismo, sem chaminé. Porque aqui nós temos muitas coisas, muitas belezas naturais que precisam ser divulgadas. Por exemplo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha cidade. Você sabia que tem o maior aquário de água doce do mundo lá? Não, não sabia. 327 mil espécies de peixe. O cara entra de manhã, ele cancela a agenda da tarde, porque não consegue sair de lá. Projeto do famoso arquiteto de São Paulo, Rui Otaki. Então, eu falo para o governador, eu falo para a prefeita, divulguem mais esse negócio, porque é algo maravilhoso. Tanto é que vai ter a COP15, que é das espécies de animais migratórios, lá em Campo Grande, a COP internacional, com mais de 3 mil inscritos, e o pano de fundo para a visita de todo mundo é justamente o Bioparque do Pantanal, que é assim chamado. Pois é, o Brasil se vende mal, está distante do mundo, e agora nós estamos dragados por essa confusão geopolítica. Como o senhor vê a relação do Brasil com os Estados Unidos neste momento? Murilo, você treinou para fazer essas perguntas, só faz pergunta na veia, né? Como diz o outro. Parabéns. Rapaz, quando eu ganhei para a Comissão de Relações Exteriores a segunda vez, o primeiro embaixador que foi me visitar foi dos Estados Unidos, que era o encarregado de negócio. Sentou na minha frente, falou: ó, eu vim aqui e eu estou interino para trazer um recado para o senhor. Falei: pois não. Vocês têm que se aproximar mais dos Estados Unidos. Essa relação está fria, não está boa, isso não vai dar bom. Até me impressionou, né? Falei: mas, cara, o que esse cara veio falar isso? Saí de lá, fui no Jacques Wagner. Falei: Jacques, o cara foi lá, rapaz, falou que nós estamos frios com os Estados Unidos. Nós não podemos ficar assim, temos 200 anos de relação. Ele falou: é verdade. Vamos montar uma comissão e vamos lá. Então vamos. As coisas passaram, nós não demos bola para isso, veio a sobretarifa. O Brasil começou com 10%, estava no piso, dali 2 semanas foi para o teto, para 50%, o maior do mundo. Aí a água bateu aqui, nós falamos: nós vamos ter que ir. Chamei o embaixador, não, fui lá retribuir a visita, fui lá na embaixada dos Estados Unidos. Falei para ele: está valendo aquele convite? Está valendo. Então nós vamos fazer uma missão e vamos para os Estados Unidos. Levei para o Davi Alcolumbre e falei: você está louco, rapaz? Você marcou? Falei: não, vou bater na porta dos caras. Vou fazer o que eles me estimularam a fazer. Mas isso é impossível.
Aí eu lembrei que eu tinha lido sobre a história de Walt Disney. Quando ele resolveu fazer a Disneylândia, falaram para ele, mas isso é impossível. Ele falou, eu prefiro militar no impossível, porque a concorrência é menor. É verdade. Aí eu tive isso na minha cabeça e fomos. Amigo, com 3 dias de agenda, não tinha mais espaço para a nossa agenda. Iniciativa privada, aqueles que tinham interesse no Brasil, os brasileiros que estavam lá, deputados, senadores, receberam a gente e a gente, no dia da volta, dali 10 dias que nós estávamos lá, eles anunciaram a redução de 700 produtos que tinham inserido. Então, valeu a pena a gente fazer. Viemos de lá com um recado, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. É bom vocês procurarem aquele pessoal, eles não querem que a gente se afasta dele, e não tem por que a gente se afastar. Porque ganhar a direita, a esquerda, isso vai acontecer sempre. Até porque o Jacques Wagner falou lá que já teve isso do Lula com o Bush filho. E acabou virando o melhor amigo dele, dos presidentes. Então está faltando o Lula ter um pouquinho de paciência, ir lá de novo e poder rolar a química como rolou, né? Como eles mesmos falaram, né? Então, a diplomacia é isso, é um exercício dinâmico, constante, de você sempre buscar o outro, estender a mão, dialogar olhando no olho, sem se sentir inferior e mostrar as suas potencialidades. A gente fez isso com altivez e conseguimos aparar muitos espinhos e muitas arestas que tem. Muitos deles vieram para a COP 30, das visitas que a gente fez, mantivemos relação, conversamos mais assiduamente, alguns deles vieram visitar o Senado e já convidaram nós para voltar lá de novo, porque a partir do... E lá eles falaram para a gente, isso vai ser questionado na Suprema Corte. Você não estranha se isso for derrubado. Nós ouvimos lá atrás isso, e você viu o que aconteceu. Então, a relação diplomática, ela faz as paralelas se juntarem. O Tiago Aragão, meu filho, meu sócio, que comanda a nossa escritório em Washington, acompanhou a sua visita lá. Tá vendo? E quando, um pouco antes até do tarifaço, eu alertei aqui algumas lideranças no Congresso que se deveria ter um grupo de acompanhamento da conjuntura. E aí aconteceram as coisas e eu acho que o Congresso, salvo a sua iniciativa, que foi muito oportuna, demorou a entrar no jogo, por essa falta de vocação do nosso mundo político para as questões internacionais. Eu fiz a minha culpa aqui, eu fui estimulado bem antes disso e não fiz nada. Aí depois que a água bateu no nariz, a gente resolveu. Foi muito exitoso, porque justamente nós temos presença em Washington, então a gente sabe como tradicionalmente a presença do Brasil é muito fraca. É verdade. Todos os países grandes, México, Coreia do Sul, Arábia Saudita, França, Canadá, têm estruturas não apenas diplomáticas, mas também estruturas de advocacy em Washington para poder manter relações. E muitos pensam que a relação no mundo anglo-saxão é mais fria, é menos pessoal, mas não é. Não é. É muito pessoal. Senador, muito bem observado. Outra pergunta. Há um debate agora sobre a questão da declaração de organismos, de organizações criminosas como terroristas. Isso tem um impacto na relação diplomática muito grande. O mercado financeiro, por exemplo, teme, porque isso pode gerar um aumento no prêmio de risco do Brasil, ou seja, o risco Brasil aumenta, né? A taxa de juros internacional em relação ao Brasil pode aumentar. O que o senhor vê como uma solução para esse dilema e o Brasil tratar da questão de forma madura e responsável, sem abrir mão, obviamente, da soberania? Bom, a gente, na Comissão de Relações Exteriores, tem um apêndice dela, um braço, chama Comissão de Controle de Atividades de Inteligência. Eu assumi a presidência agora, no mês de março, e a primeira pauta da sessão que vai acontecer depois da Páscoa vai ser sobre esse assunto. Nós vamos levar um especialista para poder falar a favor disso e o outro para falar contra. Até para a gente ter um juízo a respeito dessa história. Porque quando você se posiciona contra, parece que você está passando a mão em cima da cabeça do mal feito.
Porém, se você se posiciona a favor, abre flanco para que outros países possam entrar aqui por qualquer senão e, a partir daí, fazer uma interferência afetando a soberania. Então, na medicina, quando você tem um diagnóstico difícil, você tem que pedir um exame mais apurado. E, às vezes, até fazer uma biópsia para poder ver microscopicamente o que é. Esse assunto nós vamos ter que mergulhar para dentro dele com especialistas para a gente ter um juízo mais bem formado. E nós vamos fazer isso numa reunião secreta, porque eu tenho essa prerrogativa, ela não vai ser pública, para que a gente possa ter um juízo a fim de passar para a sociedade depois com a opinião de cada parlamentar. Senador, estamos chegando ao final, foi extremamente interessante. Trouxemos o mundo para o nosso debate aqui, o que é muito relevante, mostrar que o Senado Federal está atento às questões da geopolítica. Fique à vontade para uma palavra final. Murilo, eu quero te agradecer. A gente já tem 8 mandatos, já fui entrevistado de tudo que é lado. Você deixa a gente super à vontade. Parece que eu estou na minha casa aqui, falando assim com tranquilidade, sem nenhuma inibição. Isso é um dom que você tem. Aproveita mais isso e dizer que eu estou muito satisfeito em exercitar o meu mandato, representando o Mato Grosso do Sul, um estado que está crescendo, que está com índices de indicadores acima da média nacional, fazendo com que possa ser o celeiro de grande desenvolvimento do Centro-Oeste do Brasil. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Muito obrigado, senador. Bom, tivemos o senador Nelsinho Trade, um debate muito interessante que envolveu geopolítica, Mercosul, acordo com a União Europeia, questões de turismo, do agro, enfim, espero que vocês tenham gostado, porque foi muito bacana e até a próxima.